Está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Aqui a gente traz muito papo sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade, liderança, gestão de pessoas. E falando em gestão de pessoas, o nosso entrevistado de hoje é Felipe Gadioli. Felipe Gadioli é um grande maestro, grande na sua estatura. O cara faz uma maior academia e para ser maestro precisa ser fortão. Mas grande também na sua resiliência, na forma de tratar e nas inovações que ele vem trazendo como regente de orquestra. Obrigado, viu, Felipe, por você ter vindo. Eu que agradeço muitíssimo pelo convite. Pô, o prazer é nosso. Eu sabe que eu sou encantado com o maestro, né? Música, maestro. Eu fico admirado como é que o cara, só de levantar a mão, virar para lá e para cá, os caras entendem tudo o que tem que fazer, entendeu? Então, certeza. Assim, se eu aprendesse isso lá em casa, ia ser uma maravilha, viu? Minha mulher, minha filha, já imaginou eu erguendo a mão aqui assim, ele já... Pá. O primeiro passo é ter um bom espelho, né? E a partir daí desenvolver a técnica. Mas brincadeiras à parte, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, Queria que você falasse assim brevemente sobre a sua jornada, né? Pela sua idade, novo que você é, 28 anos, já quase 8 ou 9 anos regendo. Sim. Como é que foi sua jornada aí? Bom, a música sempre esteve presente na minha família, né? A minha avó, por parte de pai, ela era violinista, né? Ela chegou há um tempo a tocar na sinfônica, mas isso assim, nos tempos assim, muito áureos, assim, lá atrás. E a minha tia também, a tia Cida, a Cidinha Gadioli, ela toca acordeon. Então, assim, eu sempre tive... Acordeon, então, e piano também, né? Sim. Ela escreve compositora também aqui de Campinas. Então, assim, sempre teve muita presença de música. Isso, então, eu cresci eu vendo, pegando no violino da minha avó, sabe? Desde cedo, minha avó, ela colocava lá no som ópera para eu poder brincar de reger. Então, foi uma coisa que eu fui construindo, assim, com o tempo, né? Essa ideia, né? Esse misticismo. Mas, assim, né? Antes dos meus 18 anos, eu queria fazer física, eu gostava muito de equações matemáticas. Então, eu sempre fui muito dessa área, de matemática. Matemática, física. Eu também gostava muito de biologia, essa coisa de genética. Mas foi para uma área boa, que é música, que é pura matemática. Que é pura matemática, pura física, né? Inclusive, vai ter vários físicos que são muito músicos, né? Mas, enfim, e aí, quando deu 15 anos, quando eu completei 15 anos, eu comecei a ficar com vontade de aprender o violino, né? E aí, meus pais compraram um violino para mim e eu comecei a ter aulas com um amigo da minha avó, né, amigo de infância, assim, que o Antônio Carlos Gomes, aqui de Campinas, que foi um grande músico, é um grande músico, tem um som lindo, maravilhoso no instrumento, e ele começou a me ensinar. Aí foi um caminho sem volta. Assim. Peraí, o Antônio Carlos Gomes não é o Carlos Gomes? Não é o Carlos Gomes, não é o compositor. Porque faz tempo. Eu sempre tive essa pergunta, mas não é. Tem uma coincidência. Mas faz de conta que é um parente próximo. Vamos fazer de conta, assim. E aí eu comecei tendo aula e foi um caminho meio sem volta, assim, né? Legal. Aí deixei toda essa parte de lado, de física, tudo, e fui pra música mesmo, né? Eu, com 15 anos, comecei a aprender violino, com 18 anos eu entrei na Unicamp em composição. Eu queria ser compositor, porque eu adoro escrever, eu escrevo... Porque na Unicamp tem compositor, tem musicista, tem diferentes áreas da música. Lá no Instituto de Artes da Unicamp tem vários tipos de graduação, de bacharelado, né? Tem licenciatura também, mas tem composição, tem regência, você quer se formar em violino, em viola, em flauta, tem... Então o seu negócio era compositor? Naquele momento, sim. E eu tocava violino, mas queria ser compositor, porque eu escrevia música. Eu ia no computador lá e ia escrever música, né? Porque eu tive muita essa relação com a escuta, tudo. Então eu colocava para fora, né? E aí, pois bem, entrei na composição, completei 1 ano de composição, não gostei. Não é isso que eu queria. Não era isso que eu queria. E aí eu entrei na regência. Legal. No ano seguinte da Unicamp eu entrei em regência. Mudou para regência. Mudei para regência. E aí, a partir daí uma coisa foi puxando a outra, né? Aí, dentro da Unicamp eu juntei um grupo, juntei um coral, eu fiz uma missa, apresentei uma missa de Charpentier, que é um compositor barroco francês, numa das igrejas aqui de Campinas. E aí depois, com esse vídeo, com esse material, eu mandei lá para o Rio de Janeiro. Aí fui convidado lá para participar da turma lá do Isaac Karabchevsky. E aí, a partir daí, fui para a USESP, lá da academia da USESP. E uma coisa foi puxando a outra, né? Legal. E aí fui entrando no meio de trabalho. Entrei na Filarmônica de Valinhos como maestro assistente. Aí depois virei maestro adjunto e hoje sou maestro titular.
E qual é eu não sei se é matéria, mas o que estuda um maestro na faculdade? Bom, basicamente, ele tem que conhecer todos os instrumentos, tem que saber tocar todos os instrumentos, ou tem que conhecer a matemática da música? Como é que é? O maestro, ele precisa conhecer os instrumentos. Não significa que ele precisa tocar. Precisa saber tocar. É bom que ele saiba tocar, no mínimo um piano, por exemplo, né? Mas saber tocar todos os instrumentos não, porque é impossível. Não dá, isso que eu imaginei. Uma pessoa passa a vida inteira para tocar alemão, né? Mas vai saber. E como é que é lidar com isso? Mas ele tem que conhecer a constituição física dos instrumentos, o que uma flauta pode fazer, como é que ele pode, às vezes, demandar que certo instrumento faça alguma coisa que é impossível para aquele instrumento fazer. Entendi. Entendeu? Ele tem que entender qual é o tamanho de força que um trompete pode ter se ele mandar todo o som, ou um violino, que é bem diferente. O trompete é muito mais sonoro do que um violino. Como é que ele pode pedir que um violino soe mais do que um trompete? Eu estou explicando de uma forma básica. Não, mas está bem explicado. Ele tem que entender todos os instrumentos, o que está acontecendo dentro ali do sistema da orquestra. Mas, basicamente, o maestro ele precisa ser bom em entender a técnica, que é o beabá que os músicos entendem, né? Aquela coisa do tempo, o primeiro tempo é para baixo, o segundo tempo é para dentro, o terceiro é para fora e o quarto é para... E o que é esse tempo? E isso é a linguagem que o maestro vai fazer com que a orquestra toque, entendeu? Então eu vou começar uma música, eu dou o gesto, esse gesto inicial ele gera uma força, gera uma provocação, um ímpeto que faz com que a orquestra tenha essa força de tocar para frente, entendeu? Então, assim, à medida que eu bato os tempos mais rápido, a orquestra toca mais rápido. Se eu fico com um gesto mais esparçado, mais longo, mais assim, a orquestra vai refletir isso no som. Então, esse é o beabá. É que nem aprender linguagem. Tem que entender as letras. Essas são as letras. Entendi, mas não entendi nada, mas tudo bem. Eu tô brincando. Sim, esse aqui é o básico. E a partir daqui a gente começa a construir música. Entendeu? A construir a linguagem da música. Porque quando o músico, nós já vamos entrar em outro assunto, mas quando o músico está tocando numa orquestra, ele está lá com a partitura dele e ele sabe o que ele tem que tocar. Não é você que vai dizer para ele o que ele tem que tocar. Sim. Você faz, por isso que chama regência, a sinergia de todos os instrumentos. É isso, Sim. O momento de cada instrumento, a tensão de cada instrumento, a velocidade Sim. de cada um. É isso que o maestro trabalha. Com certeza. Entendi. Então, a imagem do maestro começou ali no começo do período barroco, 1600 e para frente, né? Porque antes os grupos instrumentais eram muito pequenos. Então, não precisava de um regente. Sim. Você junta 4 pessoas, 5 pessoas e consegue tocar. A partir do momento que começou a aumentar a 20 pessoas, assim, as orquestras de câmara começaram a crescer, chega no ápice... organizar. Precisa alguém para organizar. Chega no ápice, assim, ali do romantismo, ali com Mahler, por exemplo, que tem obras para 400 pessoas, 300 pessoas. Jura? Com coral, orquestra, né? Coral, Segunda, orquestra, oitava sinfonia de Mahler. Né? São sinfonias enormes. Então, precisa ter uma figura que manda ali, que cria uma atmosfera para impulsionar todo mundo de uma forma igual. Senão, cada um vai para um canto, né? Legal. E que aí, nessa sua experiência, nesses anos, o que você enxerga que você está trazendo ou pode trazer de alguma coisa de inovação dentro da regência? No trato, no que trazer? Eu me lembro muito bem, quando a gente fala de inovação, não é bem inovação, mas era do Benito Juarez. Eu lembro disso que foi clássico. Não, o Benito está transformando a orquestra, agora ele está trazendo música popular para a orquestra, claro. As pessoas estão se envolvendo mais. Como é que é a sua linha, então? Você, o que você está enxergando disso aí tudo? Eu acredito que isso ressoa completamente com o que eu acredito. Né? Isso foi uma das propostas que eu tive com o pessoal lá da Filarmônica de Valinhos, de trazer toda essa inovação. Né? Como que a gente pode tornar a orquestra um organismo do século XXI inserido mais aqui no próximo até das pessoas comuns e mortais. Né? Exatamente. Mas é engraçado eu falar essa coisa do mortal, né? Porque as pessoas sempre acham que os músicos de orquestra, a orquestra é sempre uma coisa assim, né? O pessoal desce do Olimpo, né? Desce do céu, faz um negócio aqui e volta. Né? Mas não é por nada não, mas o cara tem que treinar e tem que estudar, hein? E isso, de certa forma, por mais que a gente cria essa ideia assim, né? Nossa, as pessoas, né, extremamente talentosas, acaba criando um vácuo de separação entre as pessoas que se dizem normais e os músicos, entende? Então, isso não pode existir. Eu não acredito nessa separação. Eu acredito que todo mundo pode tocar instrumento, todo mundo pode entrar numa orquestra e fazer som bonito. É uma prática diária.
Entendeu? É que nem você ir na academia treinar, você vai treinando e o seu músculo vai crescendo. Não é que aquela pessoa teve o dom, porque você deu o dom de estar fortão. Não é isso. Você tem que trabalhar com isso. Né? Então, essa separação ela também é ruim para a orquestra, porque as pessoas, como elas não têm contato com isso e elas já dizem, não vou entender mesmo, então elas não frequentam. Então, o ambiente de orquestra fica um ambiente muito limitado para grupos de pessoas muito específicos. Sim. E a ideia que a gente está falando da inovação por que isso tem que ser assim? Né? A Orquestra Filarmônica de Valinhos, a orquestra que eu estou regendo ali com a diretoria, o pessoal que está trabalhando, é abrir para todo mundo, é para fazer com que todo mundo tenha interesse de frequentar o ambiente da orquestra e se divirta com isso. E como é que você consegue fazer isso? Isso. Então a gente cria toda uma maneira de se aproximar do público, né? Porque até então, né, na tradição histórica, o maestro ele chega, a orquestra levanta, ele cumprimenta o Spala, né, que é o primeiro violinista aqui à minha esquerda, começa o concerto. Por que chama Spala? Você sabe, não? Ixi, agora você me pegou. Peguei, né? Não, Spala... e sempre ele cumprimenta o primeiro violinista, que é o Spala, que é o chefe de naipe. É o chefe de naipe. É o segundo em comando aqui. Se eu passar mal aqui... ele que vai tocar. Ele que vai impulsionar a orquestra. E aí, o que é Spala? Agora Conhecimentos gerais. Então, e aí, assim... a gente cria essa comunicação com a plateia. Então, o maestro ele ia começar a reger a música, tudo, e ia acabou o concerto. Hoje, eu acho que não é mais. Não é mais o bastante isso. Não, fazer música boa, fazer música bem feita, não é mais o bastante. As pessoas precisam criar um sentimento de ligação. De pertencimento. Pertencimento. Porque a partir do momento que você cria o pertencimento àquilo que você está presenciando ali naquele momento, você começa a gostar. Legal. Então, o canal de comunicação fica muito mais forte. Sim. E como é que a gente faz isso? Como é que eu posso, por exemplo, apresentar uma música clássica, sei lá, uma sinfonia de Mozart, e fazer as pessoas entenderem a sinfonia de Mozart? Como tal? Boa, agora... Você entende? Não é simplesmente fazer então, vamos tocar. Bom, tocou. O nego ouviu e falou, porra... As pessoas elas estão impulsionadas, elas estão acostumadas a bater palma no final do concerto, porque acharam lindo, e vão embora para casa e falam, nossa, que bonito que a gente presenciou, mas só achar bonito não é necessário. Boa, bem colocado. Você entendeu? Porque se isso fosse necessário, o ambiente de música clássica no Brasil estava arrasando. Sim. E não está arrasando. O ambiente de música clássica está sendo sufocado. Tá, verdade. Não é verdade? Então, assim, então, como é que a gente cria isso? Mostrando o contexto histórico para as pessoas. Porque até naquela época, quando as pessoas escutavam, por exemplo, uma música contemporânea. O que é a música contemporânea? Música feita naquele momento. Mozart estava compondo as sinfonias dele. Sim. As pessoas tinham o costume de aplaudir no meio da sinfonia. Quando elas ouviam uma parte que gostava, assim, elas aplaudiam. Hoje, se você bate palma no meio de uma música, o pessoal manda você ficar quieto. Não é verdade? Então, assim, a relação das pessoas com a música alterou. E aí a gente tem que criar uma nova maneira de aproximar essas pessoas disso. Mas isso é legal que você falou, hein? Porque eu sinto isso também. Quando você tem mais informação, você sai mais satisfeito do que você foi ver, assistir ou presenciar. Exatamente. Então, não sei se é isso que você está dizendo, mas assim, você vai fazer apresentar uma música, falar sobre a música antes é uma coisa legal. Eu acho essencial. Assim, tipo, essa música foi composta em pelo e como é que por que ele compôs essa música? Tem um porquê. Ele viu da importância de dar ênfase para isso, para aquilo, era uma época em que estava acontecendo isso, e essa música veio trazer, ela reflete no seu... Deve ter um propósito aquela música. Claro. Aí quem vai ouvir, depois vai ouvir e vai falar, porra, é verdade mesmo, olha aí, ó, não é? Parece mesmo que eu estou nos campos de lírios e não sei onde, olha que legal. Claro. Isso é muito bom, hein? Mas faz isso? Então, não só, para não virar de fato uma aula de história, no concerto, para não ficar chato, né? Que só dizer, porque essa música foi composta e tal, acontece isso. Não. É até uma maneira de falar assim, olha pessoal, em determinado momento dessa música, um instrumento, quer ver aquele instrumento ali? A Cláudia ali, ó, do oboé, por favor, levanta para mim. Então, olha, a Cláudia do oboé, ela vai fazer tal frase, toca para mim a frase. Ela pega e quando toca a frase. Quando você fala frase, é a parte da música. É uma partezinha da música, Tá. uma parte assim, no meio da música, ali, que as pessoas não vão nem ouvir direito. Aí as pessoas estão escutando a música, e aí chega naquela parte e o pessoal fala, nossa, aquela parte. Legal. E isso é criar conexão.
É Boa. você buscar elementos de dentro da música para tornar aquilo gostoso e palatável, para as pessoas elas terem a sensação de que elas estão falando, Sim. cara, é isso que está notei acontecendo. aquele instrumento, porque no todo você não nota. Exatamente, porque se você só pega e toca, o ouvido das pessoas não está direcionado. Acho que a frase de efeito é direcionar os ouvidos. Você entendeu? Eu posso fazer uma plateia gostar de uma música que o pessoal vai falar, nossa, como é que você vai fazer a plateia gostar disso daí? Sei lá, uma música completamente atonal, uma coisa assim, dissonante, bem dissonante. Né? Que as pessoas iriam falar assim, nossa, essa música... Por exemplo, cita uma aí que você sabe. Por exemplo, obras de Schoenberg, que é um compositor do século XX, que ele dissolveu completamente a noção de tonalidade. Ou seja, são todas as 12 notas jogadas né, de uma forma mais aleatória. E a gente meio vai caótica, assim. É meio caótico. Aí você vai falar assim, nossa, essa música, as pessoas não vão gostar disso aí. Dá para fazer as pessoas gostarem até disso. A partir do momento que você cria uma maneira delas ouvirem aquilo. E entender. E entender o que está acontecendo ali. Legal. Então, mostrar instrumentos do meio da orquestra, ressaltar instrumentos do meio da orquestra. Ou até fazer uma brincadeira, criar uma historinha para falar do porquê que aquela música foi feita. Tudo isso são maneiras de criar essa interação. E também, além disso, além de falar da música em si, quando o repertório permite, olhar para a plateia e fazer as pessoas baterem palma junto ou cantar junto. É interação, sabe? É o nome. Pessoal, agora a gente vai mostrar essa música aqui, mas primeiro eu preciso de você, da participação de vocês. Ok, canta para mim essa frase. E eu ensino as pessoas a cantarem. Legal. Aí acontece aquela música, chega naquele momento que eles precisam cantar. Agora. Eu olho pra plateia e o pessoal canta. Legal. Você entendeu? E aí as pessoas ficam felizes, porque elas falam assim, a orquestra não tá distante. Sim, a orquestra não tá assim, lá no veio dos céus, dos Olímpicos. Não, a orquestra tá aqui, são pessoas, e a gente tá também sendo música. As pessoas também querem sentir, cara, eu tô cantando junto com a orquestra. E isso é o start, assim. Isso é pensar fora da caixinha. Porque eu não posso, por exemplo, pensar em fazer música achando que a minha plateia é europeia do século XVIII. Sim. Agora, uma pergunta. Isso tem resistência por parte dos músicos quando começa a popularizar? Muitos músicos falam, mas que é isso? Eu estou acostumado com aquela pompa toda e ninguém nem conversa comigo. Tem isso, essa resistência ou não? Tem. Sim. Eu não enfrento essa resistência na Filarmônica de Valinhos. As pessoas lá, elas são assim, extremamente abertas a esse tipo de coisa. Elas gostam, inclusive, dessas propostas. Assim. Porque até se valorizam mais, né? Porque a turma vai olhar e falar, eu conheço esse cara é músico. Porque hoje em dia, o músico entra, toca e vai embora. Se eu encontrar na rua, não tenho a mínima ideia quem que é aquele cara. Também. E quando você interage, você fala, aquele lá é o Antônio. O Antônio toca boé, não sei o quê. Eu vi ele tocando. E sempre quando dá chance, eu ressalto alguém da orquestra. Legal. Aqui, sabe, o Adriel aqui, que ele que está cuidando da nossa página no Instagram. Uma salva de palmas pro Adriel. Pronto. Legal. Já fala do Adriel. Aí fala esse aqui é o Jairo, o nosso violista, ele é o nosso arquivista. Então, Jairo, bate palma pro Jairo. Eu estou sempre fazendo isso, né? Legal. E as pessoas lá da orquestra estão adorando, porque a quantidade de notícia que está tendo da Filarmônica de Valinhos nos últimos tempos, assim, é absurdo. Gera absurdo. Assunto, claro. A nossa plateia aumentou. A gente está enchendo o teatro lá em Itatiba. A Orquestra de Valinhos estamos completando a casa, fechando a casa em Itatiba. Legal. Sabe? Então, está tendo um resultado muito positivo. E músicos? Tem uma renovação de safra de músicos ou clássicos? As pessoas estão tipo assim, não vai arrumar emprego, não consigo, vou tocar violino, vou tocar... Como é que é isso hoje? Os violinistas não só violinistas, os músicos mais talentosos que eu conheço são pessoas que se graduaram comigo. Da minha idade, gente de 23 anos, 24 anos, pessoas muito mais jovens do que eu, né? Ou na faixa de idade minha, que tocam pra caramba. Assim, então tem essa renovação? Tem, a todo momento. A Unicamp está produzindo novos músicos sempre. E tem trabalho para esse povo todo? Como é que é essa... Porque ou ele toca numa filarmônica ou numa orquestra e vai tocar onde? Ou toca em casamento. Então, muitas pessoas fazem isso, né? Ganhar de casamento, tocar em bar, assim, em lugares públicos é de praxe, né, para os músicos. Maestro já é uma coisa mais complicada. Sim, é isso, né? Que eu falava. Eu não consigo reger sozinho num bar, né? Isso aí, é mais difícil ainda. Mas
Tem lugar, mas é muito... bem, ainda é incipiente isso, né? Com certeza, e é muito disputado. Né? É muito disputado, Imagino. Especialmente em ambientes de orquestra sinfônica. Né, que você tem que prestar um concurso. Então, o pessoal lá da Sinfônica, por exemplo, de Campinas é concursado. Né? Então, os lugares já estão preenchidos. Sim. Né? Então, não sai, não entra. Você entendeu? Concurso público. É uma coisa mais ali fixa. Né? Então, assim, é complicado. Né? Por exemplo, quando abre um edital aí de cargo para a Sinfônica de Campinas, que o pessoal ganha super bem ali, acaba tendo razão de 30 para 1 vaga. Pessoas de São Paulo, pessoas de todo o estado de São Paulo, de todo lugar vêm. Pessoas de Minas vêm, sabe? Então, assim, tem uma grande disputa, assim. Sim. E tem orquestra, porque você fala filarmônica é quando é municipal ou estadual, é isso? Filarmônica? Então, qual a diferença das... A filarmônica vem de filantropia, né? Então, geralmente a filarmônica é uma sociedade, né? E então Independente, então não é de órgão público, a filarmônica. Isso, a sinfônica é órgão público. Sinfônica é órgão público. Né? Tem muita filarmônica? Hoje ainda tem? Tem tanto sinfônica quanto filarmônica. Temos a Sinfônica de Indaiatuba, temos a Sinfônica de Campinas, temos a Sinfônica de Jundiaí. Sinfônica porque é o estado que é o município. Mas a filarmônica é mais difícil. Também tem, é mais difícil, mas tem sim. Aqui nós não temos, né? Na região, tem alguma filarmônica na região? Temos. Não vou falar que filarmônica, né? Já pressupõe que é uma orquestra, mas existem inúmeros grupos. Né? Entendi. Temos a Camerata de Jundiaí, que ela é um grupo pequeno. É um grupo menor. Temos aqui a orquestra do Conservatório Carlos Gomes, que pertence ao Conservatório Carlos Gomes, mas é uma orquestra de 40, 50 músicos ali, de cordas, tudo, que tocam muito bem. Né? Então tem vários grupos, inúmeros grupos, mas com nome filarmônica aqui em Valinhos. Né? E nessa sua jornada, agora nós estamos falando um pouco de liderança, né? Como é que você enxerga lidar, que a gente já começou falando sobre lidar com músicos, não que seja difícil, mas assim, você está lidando com pessoas, e é como você falou, pessoas que têm 40, 50 anos de músico. Aí chega o maestro e diz para ele, olha, acho que você deveria tocar isso assim, 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 nesse tom, para trazer... Fala, pô, quem é esse cara que vem falar? Faz 50 anos que eu toco. Como é que ele lidar com isso? É complexo, é difícil, mas como é que você lida com isso? A pergunta, nesse aspecto. Então, acima de tudo, é a questão do respeito. Você entendeu? Você tem que saber que você é um jovem maestro, a pessoa que está ali tocando, ela tem muito mais experiência do que você e provavelmente ela vai ter ideias musicais muito mais vividas, aprofundadas do que você. Você está muito mais na teoria ainda, né? Então, você, como maestro novo, está muito mais na teoria. Claro, eu estou menos na prática. Estou descobrindo, né? Estou tendo resultados muito legais das minhas noções de análise, de ensaio, tudo. Mas aquela pessoa que está ali tocando há 50 anos, às vezes ela vai sugerir coisas para você. Você tem que ser aberto a esse tipo de coisa. Mas na hora do ensaio, você que está fazendo. Você que tem que coordenar. Você que está fazendo. Porque é isso que eu falo, tem que mostrar que é você que está mandando, entre aspas. Por isso que é sempre... Eu gostaria de sugerir, por favor, faça assim, assim, assado. Por favor, vamos experimentar dessa maneira. Sabe assim? Até o que você acha? Eu acho que não, mas vamos fazer do mesmo jeito. Você entende? Porque a ideia do maestro é isso, né? O maestro que está construindo a música, né? E o maestro, ele impele os músicos a fazer a ideia do que ele tá idealizando. Né? Como você, nesse aspecto, você tem lá uma música que você vai apresentar, uma partitura, sei lá. Todo maestro pega uma partitura de qualquer compositor. Ele vai tocar ou vai reger igualzinho aos outros maestros? Ou tem um ponto particular que o maestro coloca na regência daquela música, daquela partitura? Claro. Ou assim, não, é normal. Nessa daqui é esse aí. Não, o maestro dá o tom dele. Tem isso? Claro, com certeza. E muda a percepção muda muito. É legal para as pessoas pensarem, pega uma música, sei lá, Primeira Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Coloca no YouTube lá e assiste a Primeira Sinfonia sendo tocada por, sei lá, 3, 4 maestros diferentes. A música ela vai sair bem diferente uma da outra. Porque às vezes o maestro ele gosta de ressaltar mais um instrumento, pede para aquele instrumento tocar um pouco mais forte em relação aos outros, embora as notas sejam iguais, sim. Mas a maneira que ele leva a música é diferente. Às vezes o maestro pega aquela música muito mais rápido do que o outro.
não é só a questão do tempo, é também a questão de expressividade, né? Onde Como você falou, instrumentos, né? Ressaltar um ou outro. Como que a gente leva essa frase? Essa frase ela é um pouco mais para trás, essa frase é um pouco mais para frente, como é que o instrumento joga para o outro? Tudo isso é quase um processo de artesanato, assim, imagino, artesão, assim, né? De tecer aquela música ali, de mostrar aquilo. É bem diferente. Hoje, por exemplo, existe assim, falando nesse tom, existe algum maestro, deve existir, mas assim, não, esse é o top dos maestros. Mas por que ele é o top dos maestros? Se cada maestro pode dar a sua nota, o seu sentido para a partitura que ele está tocando ou música que está tocando. Qual que é hoje o must do Big Boss de maestro hoje no mundo? Assim? Tem vários, mas quem é que você diria? Olha, eu gosto muito do Barenboim. Eu um tempo gostei muito do Dudamel também. Hoje eu ainda gosto bastante do Dudamel. Né? Mas é uma questão de gosto, assim. Pela vibe dele, assim, pelo sentido. Pela energia, você entendeu? Então, tem maestros de todos os tipos. Tem maestros com mais energia, uma coisa mais acelerada. Tem maestros que são mais calmos, mais sérios, né? E isso reflete muito na música, né? Então, Barenboim, sabe? Barenboim, que nacionalidade? O Barenboim, ele se eu não me engano, ele é alemão. Se eu não me engano, mas eu posso estar falando uma besteira. Mas é lá perto. O Gustavo Dudamel também, eu gosto bastante. Mas eu acho que é isso, assim. Tem maestros muito diferentes. Eu passei um tempo com a Marian Alsop também, que foi a regente da Sinfônica de São Paulo. Eu adoro a Marian. Ainda é na de São Paulo, não? Não, agora ela já saiu daqui. Legal. Agora é o Thierry Fischer, que está no lugar dela. E quando tem as apresentações aqui, em Valinhos, né? Quando tem as apresentações? Já tem um calendário? Já não? Temos o calendário do ano. A gente vai fazer agora uma apresentação em Jundiaí, lá no Teatro Politeama, dia 25. Agora? Se eu não me engano, acho que cai num domingo, às 11 da manhã. A gente vai fazer um concerto chamado Brasil de Norte a Sul. Então, a gente vai fazer um passeio por todas as regiões do Brasil. Vamos fazer as músicas regionais. Legal. A gente começa com a música gaúcha e termina lá na música nordestina. Dos compositores que você já regeu, qual que você gosta mais? Assim, qual que é o seu qual que é o seu apaixonado? Olha, de todos que eu conheço, eu amo muito Tchaikovsky, compositor russo, né? Ele tem uma ternura, assim, uma paixão. Vibra a música dele? Ele é apaixonado, mas ao mesmo tempo ele é muito sofrido. Então as músicas dele transmitem essa angústia, mas aí ele cria como se fosse cores, assim. Ele passa por momentos assim muito angustiantes na música e do nada aquela imagem clareia, aquela bruma sai, assim, aí começa uma parte... Isso assim, retrata a vida dele um pouco? Assim, com certeza, com certeza. Porque o Tchaikovsky se ferrou pra caramba. Tchaikovsky, ele era homossexual, né? Ele era homossexual. Naquela época, ele teve muito da sexualidade dele reprimida, né? Inclusive, isso foi um dos motivos que levou ele também a morrer pra frente, assim, depois. Porque ele acabou, se eu não me lembro, ele acabou se apaixonando e teve relação com um príncipe, alguém da realeza. Sim. Ali. E isso depois veio à tona e aí quiseram matar ele por conta disso. Sim. Né? Só que aí parece que ele acabou depois morrendo de cólera, alguma coisa assim. E você faz muito a apresentação de Tchaikovsky, não? Não com a Filarmônica de Valinhos. E por que não faz? Porque agora a Filarmônica de Valinhos está indo muito para esse lado popular mais popular. Né? Mas isso não acaba... Não tem que ter um equilíbrio nisso? Porque uma orquestra sinfônica, quando às vezes você vai ouvir uma orquestra sinfônica, você imagina um Tchaikovsky, um Mozart, alguma coisa assim. E você só ouve música nacional, brasileira, tocada por uma orquestra. Não tem que ter mais ou menos equilíbrio nisso? Tem, com certeza. Tem que ter, não tem? Com certeza. Né? A ideia... Você não perde a música clássica. Né? A ideia da orquestra é justamente isso, né? Conservar essa música. Trazer mais pessoas para essa área da clássica através da música popular. Claro. Né? Tanto até que, assim, por exemplo, a gente fez um concerto agora chamado Concerto para Marias, Franciscas e Clarices. É um concerto composto só por mulheres. Só composições de mulheres.
Então, a gente começa, por exemplo, o concerto com uma abertura da Fanny Mendelssohn, né? Todo mundo conhece o Félix Mendelssohn, aquele que fez a marcha nupcial. Né? A Fanny Mendelssohn, ela era a irmã prima do Félix Mendelssohn e ela também era compositora. Então a gente começa com uma abertura da Fanny Mendelssohn, super tradicional, super clássico. Depois a gente passa um pouco por Clara Schumann, sabe? Então a gente relembra compositoras lá da Europa e depois a gente entra aqui com música popular, legal, entendeu? É um programa completamente mesclado, assim. Então a plateia tá lá, ela curte a parte que eles conhecem, né, da música popular brasileira e também se permitem a sentir a música europeia. Então as pessoas já saem de lá aprendendo, conhecendo coisa nova. Legal. Entendeu? E para a área de educação, por exemplo, a ferramenta música é uma ferramenta muito legal para a educação, né? Para trazer os jovens mais para a educação e tudo. Isso nas escolas, eu lembro no meu tempo, pela minha idade, na minha escola de grupo, tinha coral, tinha aula de música nas escolas antes. Uhum. E a gente percebe que isso se perdeu um pouco mais atualmente, né? Não Sim. tem como levar um pouco mais a música para as escolas, assim mesmo a primária, a secundária, seja isso não tem nenhum projeto de levar isso para... Com certeza. Esse, inclusive... E é importante isso, né? Essencial. Eu acredito que a educação essencial. Musical, né? Claro, as pessoas têm que se conectar com a cultura do seu povo, né? Um povo que perde a tua música, perde a tua identidade, a cultura, sabe? Então isso é essencial para a gente firmar nossa identidade mesmo, né? A música brasileira é muito rica, então assim, isso inclusive é uma contrapartida do nosso projeto lá da Filarmônica de Valinhos, né? Então a gente tem ação dentro das escolas. Isso que eu ia falar, ele tem então. Legal. Lá em Jundiaí, eu rejo a Camerata de Jundiaí, também é composta por alunos, por jovens, tudo. Então tem a música, acima de tudo, tem esse papel didático também, essencial. Legal. Extremamente essencial. E vai às escolas, então. E vai e acessa esses espaços, sim, de escola. Pô, legal. E hoje, por exemplo, no Brasil, de uma forma geral, como anda essa área de músicas clássicas, né? Diminuiu muito as apresentações e o público? Ou está de novo voltando um pouco mais... Nas que vocês apresentam, tem público? Tem. Nosso público está aumentando cada vez mais, ainda bem. Durante a pandemia ali, claro, né, tivemos um abalo muito grande, né? As coisas elas estão melhorando um pouco. Mas é aquela coisa, né? Se a gente trabalha em sinfônica, a gente é mais confortável, porque Sim. vai estar recebendo ali mensal, tal, né? Tem o salário ali e está estável. Agora, a gente que trabalha com filarmônica, com grupos assim que dependem de investimento, a gente fica dependendo de PROAC, Lei Rouanet, Aldir Blanc, leis de incentivo. Então, tem que escrever projeto. Né? O projeto está acabando, já tem que pensar no novo projeto, né? Para engatilhar, né? Manter ali a atividade. Então, é uma busca incessante. Né? Não existe uma zona de conforto. Não existe. A todo momento é pensando em uma coisa nova, o que a gente pode inventar para ser atrativo, para ser palatável para patrocinadores. Para quem, assim, começa a educar o ouvido, educar para ouvir músicas clássicas, no seu ponto de vista, quais são os mais palatáveis assim, para as pessoas que não têm hábito de escutar música clássica começar a ouvir? Tem uns que o cara ouve e fala, nossa senhora, musiquinha chata mesmo. Mas tem uns assim que às vezes você ouve, as 4 estações de Vivaldi, por exemplo. Você ouve, por mais que o cara não goste de música clássica, aquilo lá mexe com você, né? Puta que... Tem algum que é mais assim, fala, Haroldo, você começar a ouvir este, você vai ver que você começa a se apaixonar pela música clássica. Engraçado, porque assim, as 4 estações de Vivaldi é uma das músicas clássicas mais conhecidas do mundo, né? Então, assim, as pessoas elas falam, nossa, eu gosto disso, porque ela conhece. Entendeu? Então, geralmente, não é nem porque a música é boa, é porque as pessoas conhecem aquela música. É muito tocada. E por que é muito tocada, então? E por que todo mundo ouve? O que tem essa música que foi tão tocada que não tem uma outra de um outro compositor que foi tocada? Olha, o que será, né? É a minha pergunta. Tem, por exemplo, o Mozart fez aquela música pam, 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 pam.
todo mundo sabe continuar essa melodiazinha, né? Eu não sei explicar o porquê, mas virou um Pega, bordão. né? Eu não sei, acho que os filmes usam isso. Eu não pode sei. ser também. Isso Pode entra ser. por outros caminhos, né? Da nossa vivência, assim. Mas eu acho que as pessoas deveriam escutar, conhecer mais Vivaldi, conhecer mais Mozart, né? Músicas deles, assim. Eu gosto muito da cultura russa. Russa, né? Eu gosto muito da cultura russa. Então, compositores como Prokofiev, Rachmaninoff, Tchaikovsky, são compositores que mexem muito comigo, assim. Mas isso é pessoal meu, assim. São músicas mais densas, né? Às vezes não é a música talvez mais fácil de escutar, mas é aquela que às vezes talvez para mim mais impacta, tem né? mais profundidade emocional, assim, sabe? Então é uma coisa muito pessoal. De ouvir. Eu acho que as pessoas deveriam, na verdade, frequentar o ambiente de concerto. Porque a partir do momento que você... Mas não tem muito, né? Também tem essa, hein? Por exemplo, Campinas. Eu não sei, como é que está a orquestra de Campinas? Quando ela se apresenta, quais são as datas, aonde que eu vou? Eu não sei, eu não vejo isso divulgado. Não tem muita divulgação. Não sei, assim, então... né? Então, é muito mais disso, né? Às vezes, pô, vocês lá, acho que tem que divulgar, tem que colocar em tudo quanto é lugar. Vai ter apresentação tal dia, tal hora. Sim, a todo momento, a gente está com 2 assessores de marketing. A gente manda para jornal lá de Valinhos, a gente manda para rádio, a gente tem nossa página no Facebook, também colocamos vídeo no YouTube, assim, tem todo o negócio. Mas, claro, nunca vai chegar, assim, mas eu queria muito trabalhar daqui para frente para aumentar cada vez mais a divulgação. Para as pessoas começarem, a região inteira, falar, olha, vai acontecer alguma coisa. Aí vai começar a encher muito mais. E antes assim. tinha mais apresentação ao ar livre de orquestra, não tinha? Também? Isso também atrai, né? Você tinha muita apresentação ao ar livre. Então, juntava lá a orquestra, o povo normal passava, que estava andando numa praça, Carlos Gomes, sei lá onde, ouvia, parava e ficava todo... Nossa, era um delírio. Eu lembro isso quando era moleque. Isso é muito essencial. A Sinfônica de Campinas, ela faz concertos na concha acústica de vez em quando. Inclusive, o concerto de Natal ali é praxe, o seu de vez em quando é 2 vezes no ano, se for. Então também não... Porque tem recurso, né, para você carregar toda uma orquestra. Mas tem que fazer. Tem que pensar. Eu concordo plenamente com você. Eu fiz por exemplo, deixa eu só falar uma experiência que eu tive que foi muito marcante para mim. Eu fiz, durante o meu tempo que eu estava trabalhando como assistente da Sinfônica de Santo André, que é uma orquestra profissional, né, sublime. Os músicos são incríveis, muito, muito assim, talentosos. Santo André. Em Santo André. Bem longe, né? Teve um concerto que eu estava fazendo, que eu estava encarregado desse concerto, e a gente foi lá pro Parque Central de Santo André, que montaram lá, né, uma concha ali, e o gramadão enorme. Isso é lá no centro de Santo André? Lá no centro. Eu sei onde é. E a gente fez o Elton John Sinfônico. Olha, a gente pegou músicas do Elton John, a gente convidou um artista, um pianista, que ele performa, ele faz o cover do Elton John, uma voz parecida, assim. Teve o pianão lá, branco, assim, né? Que na verdade era o teclado embutido dentro do piano, né? E o pianão, assim, de cauda na frente da orquestra. E aí eu olhava, assim, no gramado, tinha mais de 6 mil pessoas. Olha que legal. Assim, era muita gente. E assim, foi tudo microfonado, assim, bonito. Foi um show. Aquilo lá foi incrível. Então, é isso que tem que fazer mais, né? É isso que traz. Isso é o que me move, assim, sabe? Mas isso tem que organizar mais isso aí, pô. Quando a gente, Felipe, faz mais aí. Vem para Campinas também, Felipe. Nós vamos falar com a turma daqui, né? Vou falar com o Vamos montar um mutirão aí. Vamos montar um mutirão aqui. Quando o aluno de regência começa a atuar, ele quer reger as coisas que ele aprende em sala de aula. Então, ele quer reger Beethoven, quer reger coisas... O beabá. Sim. Hoje, minha mentalidade já está bem diferente. Você entendeu? Hoje eu fico me perguntando por que eu vou fazer isso? Ou como que eu vou fazer isso? Não é nem por quê, é como que eu vou mostrar isso? Como que eu posso colocar essa música que é, sei lá, uma abertura de Beethoven, que é coisa mais tradicional do que isso? Não tem. Né? Como é que eu vou mostrar isso? Qual que vai ser o diferencial? Né? Mostrar não é só o necessário. Só mostrar não é o bastante. Tem que ter mais. Tá? Então, assim, hoje eu mudei minha ideia. Eu não quero mais reger só Mozart e Beethoven. Hoje eu quero criar coisas diferentes. Sim. Fazer o Elton John Sinfônico. Isso é legal. Você entendeu? Colocar, por exemplo, um DJ no meio da orquestra, fazer um eletrônico junto com a orquestra. Não é uma coisa que eu vi por aí. Não vi. Isso eu não vi.
Você entendeu? Acho que já fizeram uma vez em Hortolândia, mas não vi mais nada. Colocar um DJ ali, fazer um eletrônico junto com a orquestra. Entendeu? Então, a orquestra, ela eu acho que é orgânica, né? É orgânica e eu acho que a orquestra, de todos os grupos instrumentais e musicais que existe, a orquestra é o organismo mais diverso que existe. Com a orquestra você pode fazer qualquer coisa, meu. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É legal. E é isso que vai trazendo mais o público, né? Claro. A diversidade, o que tem de interessante, né? Por que a gente não faz uma temporada faz um rock sinfônico? Aí faz um samba sinfônico, sabe? Faz música de Chiquinha Gonzaga, por exemplo, sabe assim, com orquestra. Convida um cantor, faz um sambinha com orquestra, faz um não sei o quê, sabe? Traz para o público, Ou mescla um pouco, o pessoal às vezes não conhece ópera, colocar uma ópera, uma área de ópera no meio de um concerto, no meio de um repertório diferente. A gente olha, se eu ficar pensando aqui, é infinitas ideias, né? Você falando agora de ópera, era uma coisa que eu ia perguntar. Ópera, quais são as clássicas, assim, ou os compositores de ópera que você gostaria de salientar, assim, que você fala, porra, esses caras aqui, ou esse é o top de ópera. Eu gosto de ópera. Olha, na orquestra tem, né, bastante. Sim, com certeza. Recentemente, eu trabalhei lá na Sinfônica de Santo André com a ópera Cavalleria Rusticana, do Mascagni, compositor italiano, ópera romântica. Eu amo Cavalleria Rusticana. Amo. Mas esse é o nome da ópera? Cavalleria Rusticana, né? Cavalheirismo rústico. Tá. Né? E eu de quem que é? Do Mascagni. Tá. Essa ópera é uma ópera maravilhosa. De vez em quando, às vezes eu estou no quarto lá, eu boto e fico cantando assim junto. Ópera mexe, eu né? adoro. A ópera tem aquela a novela, né? É a novela de antigamente, né? As pessoas não tinham novela das 8, né? Elas colocavam... outra coisa que a gente não vê quase, né? Apresentação de ópera, né? Tem orquestra. Ópera, então, é muito menos mesmo, né? Porque deve ser muito complexo, né? É um musical caro pra caramba e tem que ser gente boa, né? Não adianta mais ou menos. Né? É porque ópera é tudo. A ópera é a fusão de todas as artes. Porque a gente tem a parte da orquestra, que já é cara, né? Aí a gente tem que ter o figurino, temos que ter o cenário, aí tem que ter o coro, tem que ter os solistas, tem que ter o diretor cênico. E tem que ter o cara que canta a ópera, né? Tem que ter tudo, né? Tem que ter o diretor cênico que vai falar assim, olha, você vai cantar essa frase aí, mas você tem que correr daqui pra cá. O coral que tá aqui tem que ir pra lá. É um musical, né? É um musical. O musical é a popularização da ópera, né? Que aí bota a bateria, bota Fantasma da Ópera, bota, né, a bateria, tudo. Quando eu fui pra Nova York, eu assisti o Fantasma da Ópera. Eu também, assisti lá. Cara, é inesquecível. Primeira vez que eu assisti. Eu ali, né, com o meu olhar atento, eu tava vendo tudo que tava acontecendo ali, né? É legal essa coisa de ficar catando assim, os detalhes. Assim. É muito legal. Pô, parabéns, viu, Felipe? Parabéns pelo seu trabalho. Que você, obrigado. Continue nessa vibe aí, traga bastante música clássica para nós ouvirmos, né? Para a gente poder se interagir mais. Viu? Legal. Para as pessoas que estão assistindo, acessar depois a página da orquestra. Então, você falou um negócio. Fala a página da orquestra, aí nós vamos... Isso é no Instagram, tá? No Instagram. @Filarmônica de Valinhos. @Filarmônica de Valinhos. E aí você comentou que você tinha até no YouTube alguns vídeos da regência, né? Depois você passar o link, dá para a gente fazer uns inserts, coloca os caracteres lá e dá até para fazer uns inserts depois. Eu mandei inclusive para você um trechinho, um vídeo super curto. Isso foi um dos pontos que o pessoal adorou ali no concerto, né? Me mandou, vou te mandar depois para você ver. Né? Eu regendo, aí eu peço, o pessoal bate palma, o pessoal canta comigo. Tinha bastante criança naquele dia, as crianças estavam em pé, assim, dançando, assim. Nossa, uma festa. Tem essa sinergia, né? Legal. Nossa, isso aí, as pessoas, legal. E aí acabava o concerto, as pessoas queriam o primeiro bis. Aí a gente fazia o primeiro bis. Aí eu saía do palco, aí as pessoas pediam o segundo bis. Aí eu voltava, fazia o segundo bis. Aí eu falava assim, pelo amor de Deus, não tem mais nada pra gente fazer. As pessoas queriam não ensaiei mais nada, vai qualquer um então. É tão gostoso quando você vê essa resposta da plateia, as pessoas estão amando, né? Aquilo ali, elas não estão de saco cheio, elas querem ficar. Se tiver 10 bis, elas querem 10 bis. Isso que é gostoso. Legal.
Pô, legal. Obrigado então, viu, Felipe? Eu que agradeço. Obrigado, valeu. Cara. Foi um grande prazer. Prazerzaço. Além de tudo, o Felipe é filho de um grande amigo meu que já esteve aqui no podcast falando sobre inovação, não sei o que, né? Pô, muito legal. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, valeu. viu? Sucesso para você. Tá aí mais um episódio para você do seu Fermento em Pod. Hoje a gente conversou com o Felipe Gadioli, o maestro, e a gente vai trazer muito mais informações para vocês. Continue conosco e até o próximo programa.